Vamos falar sobre passado, present perfect e present perfect continuous. Vamos começar com present perfect, depois eu vou para o passado, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre a formação do present perfect. Ele é formado, sempre vai ter que ter have ou has, tem que ter para ser present perfect. Mas o verbo principal, se vocês pegarem aquela listinha que a gente acha no final de livros de inglês, que você deve ter estudado na escola ou na internet, você pode encontrar lista de verbos regulares e irregulares, você vai ver lá 3 colunas. O infinitivo, que é a forma do verbo, né? Na forma dele simples, quando ele não está em tempo nenhum. O presente no do meio, quer dizer, o passado, desculpa, o passado. E depois o particípio passado, só para saber, tá? Chama particípio passado. Essa é a terceira coluna, a terceira coluna é a coluna que nós vamos usar com o present perfect. Tá? Então vai ficar have ou has mais o verbo nessa coluna aí que a gente vai chamar de past participle, que é o particípio passado. Bom, primeiramente, parece confuso, mas o present perfect, apesar de ele ter o nome de present, presente, né? Ele é usado para falar sobre o passado. Sim! Aí você vai me falar, mas por que então eu não uso o passado, o tempo passado simples para falar sobre ele? Por que não? Não, tem uma explicação, tá? Primeiro, nós não fazemos isso na nossa língua, tá? É uma coisa do inglês, então a gente tem que, né, se moldar isso e entender isso e passar a usar. Mas, o passado simples, o foco dele é quando aconteceu a ação. Quando que foi? Ontem, semana passada, há 10 minutos atrás, hoje de manhã. Quando que aconteceu? Esse é o foco. O que aconteceu não importa, eu quero saber quando foi. Essa que é a diferença para eles. O present perfect é uma ação que aconteceu no passado. Eu viajei para a Europa. Já foi uma ação concluída, tá? E no passado. Mas aqui eu não estou falando para você quando que foi. Eu só disse que eu viajei, eu fui para a Europa, eu estive lá, tá? Quando não tem importância. Mas a partir do momento que eu especifique, que eu coloque que foi ontem, o mês passado, o ano passado, há 10 anos atrás, pronto, já não é present perfect. Eu vou usar o passado simples. Então vamos ver aqui 2 diferenças, né? Usar a frase. Por exemplo, em inglês, I've, que é a junção de I've traveled to the US. Eu viajei para os Estados Unidos. That's true, é verdade. Present perfect, porque eu estou usando have mais o verbo regular no particípio passado. Travel, traveled, traveled. Não muda quando é regular, o passado e o particípio. Então, I've traveled to Europe. Ou to the United States, aí no caso, desculpa. Agora, se eu falar assim, eu viajei para os Estados Unidos em tal ano, em tal mês, em tal dia. Já não posso mais usar o present perfect, porque o meu foco aqui é o tempo. Então, eu vou falar, I traveled to the United States last year, o ano passado, tá? Bom, essa é a principal diferença. De alguma forma, o nome dele é present perfect, porque ele tem uma ligação com o presente. Tá? Ele tem sim, não precisa estar acontecendo agora, mas ele tem uma ligação no presente, com o presente. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu usei com o meu aluno, tá? Em um texto que nós estávamos trabalhando sobre o Cristiano Ronaldo. Então, o texto é: o Cristiano Ronaldo jogou ou já jogou em clubes da primeira divisão. Isso é um fato na carreira dele, está ligado com a carreira dele e a carreira dele continua, tá? Mas ele já jogou em times
né, da primeira divisão, clubes da primeira divisão, tá? Tem uma conexão, mas já aconteceu, é um fato que aconteceu, uma experiência da carreira dele que já foi, foi concluída, tá? Então eu vou usar present perfect. Cristiano Ronaldo has played, ou eu posso falar Cristiano Ronaldo's, apóstrofe S para falar o has, played for top division clubs. É assim que eu falo, for top division clubs, ok? Então o foco aqui é o resultado, é a experiência passada, mas eu não estou dizendo quando que foi. Eu não disse que ele jogou o ano passado, nem há 10 anos atrás, tá? Essa é a diferença. Agora vamos para o present perfect continuous, para não ficar muito longo, que já está. O present perfect continuous, ele é formado por have ou has, assim como o present perfect simple. Mas, além do have ou has, ele vai ter a palavrinha been, tá? Que posso traduzir como sido, estado, mas às vezes nem vou traduzir. Então, have, has, been. E o verbo principal, ele vai estar no gerúndio com ing. Então, se eu falar assim, o Cristiano Ronaldo está jogando, vem jogando, tem jogado em clubes da primeira divisão desde 2010. Nosso foco aqui é a duração, tá? Continua acontecendo e o meu foco é a duração. Desde quando? Por quanto tempo? Quando eu uso palavrinhas assim, prefiro usar present perfect continuous. Então, como é que vai ficar? He has been playing for top division clubs since 2010, desde 2010. Tá? Então o foco aqui é a duração, a ação continua, é contínua, ele está jogando, ele tem jogado, ele vem jogando, ok? Em português, quando nós falamos assim, ele está jogando, eu não vou falar em inglês he is playing, tá? Eu sei que um dos primeiros tempos que você aprende aí, né, present continuous, he is playing, mas o present continuous ele foca só no momento, só nesse momento, tá? Não é uma ação duradoura assim por tanto tempo, assim, tá? Tão longa. É só agora que eu estou falando com vocês. I am talking to you, I am explaining it to you. Estou explicando isso para vocês. Agora, se eu tenho explicado e ensinado inglês ou esse assunto por 3 meses, 1 mês, por algumas horas, alguns minutos, eu já vou usar I've been explaining it for 1 hour. Estou explicando isso já faz 1 hora, ok? Ou por 1 hora. Então, qual que é a diferença principal? Has played, he has played, ou he's played. Present perfect simple, tá? É o presente perfeito simples. O meu foco é o fato, a experiência que aconteceu no passado, sim, tá? He has been playing. O meu foco é na duração, no processo contínuo. Isso é present perfect continuous, ok? Então, o present perfect, ele mostra o que, gente? O resultado. E o present perfect continuous, ele mostra o que? A duração, o processo, tá? Eu acho que isso já ajuda a esclarecer muita coisa, né? Já ajuda você a entender um pouco sobre esses 3 tempos. Se vocês tiverem dúvida, escrevam aí nos comentários. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a dúvida de vocês.